Primeiro de tudo, um brinde. Ah, Mário, um É brinde. verdade, calma. Aqui um brinde está um bocado careta. A minha já está. A minha já está quase fria. Com isto, podemos dizer que este primeiro live set, este arranque foi difícil, que foi um sucesso. Tivemos um registro de 25 perguntas que vamos falar hoje. Temos aqui algumas respostas preparadas, também temos algumas coisas que vamos querer falar depois no final, mas por agora o nosso foco será responder às perguntas. Vai existir no fim de cada módulo de perguntas, vai existir também uma zona de perguntas e respostas que, para quem tiver dúvidas, pode colocar que nós vamos tentar responder antes de passar para o módulo seguinte. Já deixando o cheirinho, o que é que vemos aqui para fevereiro? Em fevereiro vamos ter mais algumas novidades, vamos ter uma sessão também de perguntas e respostas, vamos ter o nosso primeiro batch, se tudo correr bem, de vídeos, da biblioteca de vídeos da Seek Nutrition já editado e pronto a utilizar, que depois será partilhado. Também temos aqui algumas coisas relacionadas com nutrição e equivalências visuais, que é uma coisa que sentimos que as pessoas têm muitas dificuldades, que é perceber o que é que são realmente os macronutrientes a nível visual. Também estamos a preparar umas coisas interessantes nesse aspecto, mas essas surpresas vão ficar para fevereiro, é só para deixar aqui um cheirinho no ar entre esta e outras surpresas. Agora, primeiro de tudo, Mário, tenta falar para saber se as pessoas te estão a ouvir bem, que eu não sei se estão. Boa noite. Boa noite a todos. Estão-me a ouvir? Estar só aqui um bocadinho. Então, a primeira dúvida que temos foi relacionada com treino. Espera aí um bocadinho, que está aqui a abrir. A primeira, vamos começar pelo tópico de treino, primeiro de tudo. E não sei se, Mário, queres dar arranque nesta primeira parte? Sim, sim. Posso começar alguma coisa também completa, está bem? Certo. Pronto, a primeira questão foi relacionada com a intensidade do treino direcionada para diferentes objetivos. Pronto, muito rapidamente para respondermos a isto temos que perceber o que é a intensidade no treino de força. Quando falamos de intensidade no treino de força, estamos a falar puramente em carga. Ou seja, quanto mais alta é a minha carga, maior é a percentagem da intensidade. Isto tem tudo a ver com a minha repetição máxima. Por exemplo, se eu faço uma repetição com 100 kg no agachamento, isso significa que é a intensidade mais elevada que eu vou conseguir fazer, é 100% do meu máximo. Tudo o que está para baixo em termos de repetições vão ser percentagens mais baixas e também repetições mais altas. Também podemos ter aqui outra questão, que é a intensidade relativa, que aqui já tem a ver também com alguma percepção do esforço. Ok? Não sei se queres Não, não, fazer então aqui mais continua, algum continua, comentário. continua, Ok, continua. pronto. Agora, em termos de objetivos, é normal nós dividirmos basicamente a intensidade também em intervalos de repetições, porque também é mais fácil pensarmos aqui em repetições do que em intervalos. E o que é mais comum utilizar-se é repetições baixas de 1 a 5 repetições, repetições médias de 6 a 12, repetições altas acima das 12, 15. Ok? Agora, com isto não quer dizer que haja espectros específicos propriamente nestas repetições. É normal nós dizermos, ok, de 1 a 5 é força, de 6 a 12 é hipertrofia ou misto, e altas, acima das 12 é que realmente estamos a trabalhar hipertrofia. E nós vemos que isto não é propriamente verdade. Ok? Então vamos começar pelo objetivo da hipertrofia. Para a hipertrofia, nós sabemos que praticamente todo este espectro funciona. Seja 3 repetições, seja 15 repetições. O mais importante para a hipertrofia não é propriamente a intensidade, mas sim o volume de treino, ok? Ou seja, a carga que eu estou a conseguir fazer, a multiplicar pelas repetições e a multiplicar pelas séries. Isto vai ser o mais importante realmente para determinar se o trabalho vai ser mais ou menos hipertrófico. Agora, qual é que vai ser o range ótimo para eu conseguir causar hipertrofia? Não tem tanto a ver com uma questão daquilo que é o ideal, tem a ver mais por uma questão de poupança de tempo. Ou seja, eu vou conseguir acumular muito mais volume em menos tempo a fazer 6 repetições ou entre 6 e 12 repetições do que a fazer 3. Vamos imaginar, aqui também rapidamente para não me prolongar muito mais. O que é que eu vou demorar mais a fazer? 3 séries de 10 repetições ou 10 séries de 3 repetições? Ok? Eu vou fazer 10 séries de 3, vou ter que ter pausas mais longas. E para isso, se calhar, o meu treino ia demorar 45, 50 minutos só para fazer isso. Enquanto se eu fizer 3 séries de 10, consigo fazer isso facilmente em 5 minutos.
ok? Por isso, aqui vou logo conseguir acumular mais volume na sessão. Ainda, isto de hipertrofia, resumidamente, tem a ver mais com volume, não tanto com a intensidade, ok? Mas também tem que ser séries difíceis, não é estar ali no rinhonhonhó ou estar com cotonetes, ok? Tem que haver carga, tem que estar difícil, ok? A nível de força, como já é a nível da força já é uma questão um bocadinho mais neural. E aí já precisamos de ir realmente a intensidades mais altas. Uma vez mais, o que é a intensidade? Cargas elevadas, ok? E aí o que nós sabemos é que realmente para haver hipertrofia também vai depender um bocado do nível do atleta em questão, ok? Se eu for iniciado, qualquer coisa vai-me fazer aumentar força, 60%, 70%, mas à medida que eu vou ficando cada vez mais treinado, já vou ter de ir cada vez mais vezes acima dos 80%. O que é que isto significa em número de repetições? Se calhar andar abaixo das 6, 7 repetições já vai ser o ideal para ganho de força. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Sim, basicamente eu não tenho muito a acrescentar, é isso mesmo, não foge muito aqui. A situação é sempre mais ou menos essa, que é, as pessoas misturam muito de repetições baixas para força, moderadas para hipertrofia, altas para tonificar ou para queimar, ou uma coisa do género. E nós, às vezes, até não complicamos muito os conceitos e usamos estas expressões força, hipertrofia, metabólicos, isto e aquilo. Uma questão de simplicidade, uma questão do que as pessoas percebem e entendem daquilo que é o nosso discurso. No entanto, o que o Mário reforçou, e acho que é muito importante se perceber aqui, é que todos os ranges permitem hipertrofia. Alguns melhores que outros, alguns mais eficientes no tempo que outros e alguns mais específicos para o objetivo que outros. Imaginemos, a única coisa que eu acrescentaria aqui é alguém que procura hipertrofia, mas que tem uma especificidade muito grande a nível de outro desporto ou do desporto pelo qual faz um trabalho com pesos, se calhar pode ser mais importante se trabalham para a carga máxima e para as baixas ou moderadas, como no exemplo que o Mário deu. Por exemplo, se calhar quem está mais focado na parte de hipertrofia pura e uma questão de composição corporal, se calhar não precisa de andar tanto tempo a trabalhar nas repetições mais baixas. Ou seja, aqui quando o foco principal é causar sobretensão, que era o que o Mário dizia, causar uma sobretensão mecânica a longo prazo, moderadas, altas, de vez em quando algum trabalho também com repetições baixas, acho que enquanto existir aqui alguma variedade e progresso, está tudo bem feito. Estás mais baixinho, estou a ouvir mais baixinho, Mário. E agora? Melhor? Está um bocadinho melhor. Ok. Tenho mesmo de direcionar aqui para a câmera. Estava mesmo bom e depois comecei a ouvir mais baixinho. Melhor agora? Agora, está muito melhor. Ok. Acho que agora podemos passar já para a segunda, para também não alongarmos muito. A tua segunda pergunta era: devemos treinar com os músculos doridos? Por acaso, isto foi uma pergunta que já tinha sido feita, muito parecida no live anterior, pela Sandra, se não estou em erro, que era no caso de quem treina 3 vezes por semana e, por exemplo, aconteceu. A vida acontece, como se costuma dizer, a vida acontece e tiveram que fazer os 3 treinos seguidos. Se é menos aconselhável treinar seguido ou fazer um dia de pausa entre eles, os resultados serão os mesmos. É assim. Na verdade, se for ocasional, não há qualquer problema e não vamos deixar de ter bons resultados por causa de uma semana que isto aconteceu. No entanto, há um vídeo, que até fui eu que fiz esse vídeo, que está no nosso YouTube, que é sobre o SRA, que é sobre a frequência de treino, que fala sobre mesmo o que é o SRA. SRA significa Stimulus, Recovery, Adaptation, ou seja, estímulo, recuperação, adaptação. E esta curva é o que acontece sempre que existe uma sessão de treino. E sempre que existe uma sessão de treino, há um estímulo. E quando existe esse estímulo, existe um aumento também da fadiga. Logo, existe uma redução de performance e existe um tempo de recuperação até o corpo estar preparado para a sessão seguinte. Isto, normalmente, dependente de lá está, da carga usada, do volume realizado e todas estas variáveis, pode demorar mais ou menos tempo. Mas raramente é só um dia. A não ser que seja uma componente altamente técnica e muito pouco a nível de intensidade. Ou seja, uma intensidade muito baixa. Intensidade, vou referir outra vez aquilo que o Mário disse, intensidade mesmo, carga colocada no exercício face à repetição máxima, uma intensidade baixa e um trabalho muito técnico, é possível até fazer um trabalho mais consecutivo, mas na generalidade, para resultados ótimos, convém existir pelo menos um dia de descanso aqui entre sessões, diria eu. Sim. Eu vou só acrescentar uma coisinha. Realmente, para hipertrofia, força máxima, se vamos para o ótimo, o que faz sentido é realmente ter dias de descanso. Ok? Quando não é possível, isso for frequente, temos que ter pelo menos um plano pensado
para esses 3 dias seguidos, pelo menos não entrarem em grande conflito. Agora, só respondendo aqui à primeira parte, que é, não pensando só se os 3 dias estão seguidos, que é só o fato, ok, devo treinar quando tenho os músculos doridos? Sim, à partida não vai haver qualquer problema. Se eu começar a treinar e com o aquecimento essas dores até passarem ou melhorarem, pronto, não há grande problema. Agora, se eu realmente estiver destruído ao ponto em que vai afetar o meu treino, se calhar temos é que rever o que é que aconteceu. Porque ou está a ser volume a mais, ou está a ser intensidade a mais, ou os tempos de recuperação não estão a ser suficientes. Por isso, se for uma dorzinha e passar e não me afetar o treino, sem problema. Pronto. Atenção, não é dor articular, não é dor de lesão. É dor Ok? muscular. Se for dor de lesão, já temos que ver outras questões, ok? Pronto. É assim, a quem gostar mais de ver vídeos mais técnicos, existem 2 vídeos sobre o assunto que acho que explicam muito bem este conceito. É o da SRA, que está no nosso YouTube, que diz a SRA, frequência de treino, a senhora frequência de treino, foi uma piada. E existe também o do Tens Gás, que o gás também é o General Adaptation Syndrome, que fala disto que o Mário está a dizer, que é muitas das vezes nós estimulamos um volume que achamos ótimo do ponto de vista do resultado de hipertrofia, mas tendo em conta que o nosso corpo recebe não só o stress do treino, mas todos os outros stressores provenientes de diferentes áreas da vida, muitas das vezes não conseguimos recuperar adequadamente do stress do treino porque temos outras variáveis a afetar essa recuperação. E muitas das vezes pode ter que levar a repensar o modelo de treino face à tua realidade neste momento. Exatamente. Porquê preferir o treino de força durante a perda de peso quando no treino aeróbio consigo ter mais gasto calórico? Acho que aqui, esta é uma pergunta muito recorrente. Eu achei interessante porque só uma pessoa é que fez esta pergunta, mas é uma pergunta muito recorrente, que é, o que eu vejo é que o treino de força vai muito além do gasto calórico. Além, primeiro que tudo, a maioria das pessoas controla o gasto calórico no treino de força através de algum relógio ou algum polar ou alguma coisa desse género, e eu nunca confio a 100% nos valores que são dados. Depois, segundo, o treino de força vai muito além do gasto calórico. Sem dúvida que se o meu único foco for gasto calórico, podem existir outras modalidades que me permitam queimar mais calorias. Aliás, eu arrisco-me a dizer, se uma pessoa implementar um número de passos por dia, consegue queimar muito mais calorias do que vai conseguir queimar naquele tempo de treino de força e treino com pesos. Por isso, o foco é queimar calorias. Apontei para fazer 10 a 15 mil passos por dia, vão queimar uma carrada delas e diluídas ao longo do dia, sendo muito mais fácil. Mas o treino de força tem benefícios que são difíceis de conseguir de outra forma, que estão relacionados com a densidade óssea, com a massa muscular, ou seja, com o próprio resultado final. Quando há alguém, que na maioria das pessoas que trabalha connosco, quer um resultado mais tonificado no fim, quer ter um músculo saliente, não quer só perder volume, quer perder volume, mas quer que o efeito seja pronunciado, que tenha ali uma componente estética à mistura, que tenha mais curvas, que esteja mais desenhado. E sem ter massa muscular, sem ter trabalho que exija a presença dessa massa muscular, é difícil de sinalizar o corpo que esse músculo é preciso. Não, não tenho muito mais a acrescentar. Pronto, já ultrapassei o Mário nesta, vou-lhe dar já a abertura para a pergunta número 7. Ok. Segue adiante. Pronto. Pergunta número 7. Esta já... Sim, nós estamos aqui a fazer questões muito generalizadas, ok? E esta aqui já pode ter que ser um bocadinho mais ao específico. Então, aqui foi, quais as recomendações que fazem a quem tem problemas de coluna? Algum exercício proibido? Ou é possível fazer qualquer exercício, mas com adaptações? Aqui, eu não gosto muito desta resposta, que também se usa muito no fitness, que é, depende. Sim. Aqui é literalmente depende. Primeiro ponto é percebermos. Primeiro ponto é médico, ok? Ter um diagnóstico. Esse é essencial, porque nós não vamos estar a adivinhar, nem vamos ser nós a testar o que é. Tem que ser um médico, um ortopedista, um fisiatra, tem que haver uma avaliação, eventualmente pode ter que haver exames adicionais, e a partir daí percebemos o que é que realmente é. E onde é que é? Porque o problema da coluna pode ser cervical, pode ser lombar, pode ser do sacro, pode ser hérnia, pode ser apenas prolapso, pode ser N coisas, pode ser osteofites até. Há N situações, por isso vai sempre depender um bocadinho do que é que realmente é e quais é que são as limitações que a pessoa realmente sente e as dores que sente e onde é que sente. Esse é logo o primeiro ponto. Agora, recomendações mais gerais e que fazemos quase sempre para quem tem problemas de coluna. Essencialmente,
por norma, é começar de forma muito progressiva, de forma mais conservadora em termos de exercícios, em que vamos evitar exercícios em que haja flexão e extensão da coluna, ok? Exercícios onde haja carga axial, ou seja, em que a força está a ser aplicada de cima para baixo, por exemplo, como um agachamento com barra, possivelmente pode não ser a melhor opção, pelo menos numa fase inicial. Pronto, isto é a lógica que nós fazemos a nível de progressão. Depois, é possível fazer todos os exercícios? Em grande parte dos casos, até é. Pode ser necessário realmente fazer algumas adaptações. Eu muitas vezes, se calhar, consigo fazer um padrão de agachamento sem ser com a barra atrás. Vou conseguir, se calhar, fazer um goblet squat com o peso à frente. Já não há tanta carga axial, pode já não haver tanta compressão na coluna e vou-me sentir melhor. E até temos outros casos em que realmente, se o cliente, se o atleta, o que quer que seja, tiver realmente uma boa massa muscular, uma boa estabilidade lumbopélvica, mesmo com casos já um pouco mais graves, mesmo sendo hérnias, pode não ter grandes limitações em termos de exercícios. Eu já trabalhei com pessoas com hérnias, com duas hérnias até, L5, L4, L5, S1, em que conseguiam fazer peso morto sem qualquer tipo de dor. Conseguiam fazer agachamentos sem qualquer tipo de dor. Porquê? Tinham uma grande estabilidade a nível lumbopélvico, ok? Depende também do historial anterior. Alguns eram atletas de rugby, outros eram pessoas perfeitamente normais, não, sem ser atletas, mas que tinham estabilidade que permitia fazer aquele exercício. Achei piada ao normais, desculpem eu O rir-me. normais. Mas no final vai sempre depender, caso para caso, e há sempre alternativas, ok? Uma pessoa vai conseguir sempre fazer algum tipo de trabalho. Agora, como é que nós vamos direcionar? Depende do que é que tem, qual é que é a patologia e mesmo da dor da pessoa, porque duas pessoas podem responder à dor de forma diferente também. Por acaso hoje tive uma conversa muito interessante sobre isso. É giro, nós depois também percebemos aqui estas coisas. Eu tive uma conversa hoje sobre isso com uma pessoa com quem estou a trabalhar e surgiu esse assunto, a perspectiva da dor. Estamos a falar de uma fisioterapeuta que inevitavelmente lida muito com este fator, que é o fator dor, não é? Sim, sim. Que é completamente diferente de pessoa para pessoa. Se calhar falo Sim, já desta fala. aqui também. Sim. Pronto. Esta questão também é interessante, que é a ativação do grupo muscular que estamos a treinar. Muitas vezes treinamos um grupo muscular, no entanto parece que este anda adormecido. Como fazer e que técnicas existem de modo a isolar o grupo muscular pretendido? Pronto. Sim, no geral, sempre que nós estamos a fazer um movimento, nós até podemos não sentir, mas o músculo está a trabalhar, ok? Senão não conseguíamos mexer. Se eu faço este movimento com um halter, eu posso nem estar a sentir tanto o peitoral, mas a verdade é que ele está a trabalhar, ok? Agora, é questão de sentirmos mais o músculo. Como é que nós podemos fazer isso? Okay, pode ser aqui uma questão de controle motor e eu não conseguir realmente concentrar-me onde é que devo estar a ativar. O que é que pode ajudar? Alguns feedbacks verbais de outra pessoa, para concentrarmos em realmente tentar estar a contrair o abdominal à medida que vou subindo, ou então também mesmo palpação, tocar e tentar sentir realmente o movimento. Isto pode ser algumas técnicas para sentirmos mais o músculo. Outra forma que podemos fazer é ir, se calhar, para alguns exercícios isolados, onde vai ser mais fácil perceber como é que deve ser a ativação do mesmo. Mas atenção, ele está sempre a ativar, ok? É Nós isso. podemos não senti-lo, mas ele está a trabalhar. E tu há bocadinho Imagina. davas-me um bom exemplo, deste-me um bom Sim, exemplo. era o que eu ia dizer. Ok. Aliás, não sei se era o que eu ia dizer. Eu ia dar o exemplo agora aqui de outro, que é: eu não estou a sentir o meu glúteo a trabalhar. Pá, nunca sinto o meu glúteo a trabalhar. O que é que eu posso fazer? Se calhar, na minha fase de aquecimento, aqui como um aquecimento dinâmico, posso fazer uns side clems, que é colocar um, um elástico aqui à volta, uma banda à volta dos joelhos, e fazer o exercício de rotação externa, de forma a sentir mais o músculo a trabalhar, ou a nível dorsal, não sinto tanto o dorsal a trabalhar. O que é que vou fazer? Vou fazer um pull down unilateral, trair bem a omoplata, fixar bem e tentar sentir bem o dorsal. Isto se calhar pode ajudar um bocadinho depois nos outros exercícios a realmente ativar e sentir mais o músculo. Mas no final temos que nos preocupar é com uma coisa. Quando são exercícios compostos,
se eu estou a fazer um agachamento, se eu estou a fazer uma prensa, se eu estou a fazer um supino, uma remada, uma elevação, eu não vou estar muito preocupado em tentar sentir propriamente o músculo. Eu vou focar-me em mobilizar a carga, mexer a carga e progressivamente tentando ir subir o peso da mesma, ok? Porque mesmo que eu não esteja a sentir, vai haver hipertrofia, o músculo está a trabalhar. Se calhar vou deixar essas questões de tentar sentir mais o músculo, aquilo que se chama o Mind-Muscle Connection, nos exercícios isolados, em que aí se calhar vou conseguir ter um foco maior nesse sentido. Não É sei se assim, acrescentar alguma coisa. quer. Ainda pegando aqui na parte da ativação dos glúteos, que é muito comum, quando não sentires os teus glúteos a ativar, podes pedir aqui ajuda externa e eu vou tentar sentir o teu glúteo a ativar. Boa. Só para descomprimir um bocadinho, que está muito técnico, está muito pesado, e assim Está o pessoal pesadão. vai descomprimir um bocadinho. Eu também vi que era a última pergunta sobre a parte do treino, e antes de passarmos à nutrição, eu acho que vamos guardar as dúvidas todas para o fim, é mais eficiente, e É? levamos já isto Ok. tudo corrido, porque aqui, pronto, é para aproveitar aqui o ritmo, as coisas estão a ir, estamos a ir devagarinho, por isso também acho que respondemos à maior parte delas já, porque eram Ok. 25 e nós respondemos a 9, acho eu. Por Boa. isso vamos a mais de um terço, mas temos que ser mais rápidos nos próximos para ver se conseguimos manter isto dentro de um horário aceitável, porque senão daqui a bocado as Sim. pessoas estão a ser Também expulsas de começamos um casa. bocadinho mais tarde. Sim, é verdade, é verdade. Também E eu não também vou passou ser muito tempo. expulso. Também. Eu ainda não jantei, por isso vou Nem ficar eu. impaciente. Jejum. Mas pronto. Para sempre. Vamos começar agora pelas dúvidas colocadas sobre nutrição. Eu vou arrancar aqui que a primeira pergunta foi a divisão das macros dependendo dos objetivos. Acho que para perceber aqui um bocadinho como é que dividimos as macros é primeiro perceber quais é que são os objetivos, o que é que os objetivos representam a nível de equilíbrio energético. Ou seja, existem basicamente três estados: excedente calórico, manutenção e déficit calórico. Pondo assim as coisas muito simples para ser fácil de perceber. Ou seja, ganha mais calorias do que precisas, as calorias que precisas, menos calorias do que precisas. E cada um destes cenários pode ser mais propenso a ter melhores resultados. Quando tens mais calorias do que precisas, tens um potencial maior para ganhar massa muscular. Quando tens menos calorias do que precisas, estás num cenário mais potenciador para perder gordura. E quando estás em manutenção, podes conseguir aqui um bocadinho dos dois, menos eficiente, mas mais ou menos é isto que se diz. Então, baseado nestes três cenários a nível calórico, existem alguns cenários bastante específicos a níveis de macros. Eu vou ser muito sincero, e acho que aqui o Mário concorda, a nível de proteína, para qualquer um destes cenários, acho que não vale a pena complicar muito. Na generalidade, se fizerem 2 gramas por quilo a nível de proteína, por 2 gramas por quilo de peso corporal, está válido para qualquer cenário. Manutenção, Sim, ganho, vai dar. perda. É simples. Querem uma regra simples? 2. É assim, eu já trabalhei com algumas pessoas que têm manutenção, que não querem ganhar nem perder, querem uma ligeira recomposição e sentir-se bem e que têm dificuldade em atingir a proteína. Trabalhar num 1,6 gramas em manutenção não me choca de todo. Porque o ambiente calórico não é muito favorável a ser catabólico, por isso podemos apontar para uma range mais baixa a nível de proteína, face por exemplo, a quem está num déficit calórico, onde aí pode apontar para o range mais alto. Por isso, a proteína, querem ser simples, estão a ganhar, estão a perder, estão a manter 2 gramas por quilo, não há muito que enganar. Gordura. As ranges aceitáveis nos três cenários. Podemos ir para a percentagem, que eu acho que é sempre mais difícil de explicar às pessoas por percentagem. Eu prefiro sempre ir para a opção como nós explicamos nos workshops, das gramas. Acho que é a maneira mais simples. Eu apontava aqui por começar para olhar para uma manutenção. Estamos em manutenção. 1 grama por quilo é um valor que é um bom ponto de referência. Pesas 80 kg, 80 gramas, pesas 50 kg, 50 gramas, pesas 60 kg, 60 gramas de gordura. É um valor aceitável, saudável, consegues manter a tua parte hormonal toda a funcionar a 100%, é muito simples. Acho que se estás numa fase de excedente calórico, e aqui já vou falar do passo seguinte, que é relativamente à saciedade. Se estás num excedente calórico, tens muita dificuldade em consumir toda a tua comida, se calhar é preferível ir para um range mais elevado de gordura, porque a gordura é mais densa a nível de energia do que os outros dois macros. A gordura é mais densa em calorias do que a proteína e os hidratos. Então pode ser bom apostar na gordura para ser mais fácil consumir as calorias todas. Se pelo contrário estás em déficit e queres que as tuas calorias rendam o máximo possível, pode ser uma boa ideia consumir menos gordura porque oferece menos volumetria.
isto também entra aqui um bocado a preferência pessoal e o efeito da saciedade. Por exemplo, se és uma pessoa que tem muito apetite, se calhar então não fazes déficit, sobes um bocadinho a proteína, porque a proteína é um macronutriente mais saciante. Mas, grosso modo, eu diria, para fazer, alguém que quer saber daqui em diante seguir por conta própria, proteína 2 gramas por quilo, gordura 1 grama por quilo. O que sobrar para as calorias que queres fazer, hidratos. Ponto final. Ponto final parágrafo. Curto e grosso, diga-se. Mesmo isso. Então, passamos para a próxima. A próxima pergunta é... A próxima vou também falar aqui um bocadinho mais rapidamente. Opiniões sobre a creatina. Pronto. A nossa opinião, sim, há evidência que funciona e é dos suplementos mais estudados e que realmente têm mais evidência científica. Sim, vale a pena utilizar. Sabemos que leva a aumentos de força, permite-nos fazer aumentos de volume, como a força também aumenta. Sim, vai ser vantajoso do ponto de vista do ganho de massa muscular e no ganho de força. Havendo evidência? A única coisa que me preocupa quando é perguntado por parte das mulheres e mesmo dos homens, muitas das vezes aqui, é, atenção, que durante o início de uma toma da creatina é possível que exista alguma retenção de líquidos extra pela toma da creatina, que é suposto acontecer, que não é uma coisa má, mas ao avaliarem o peso na balança têm que ter em questão aqui que começaram a tomar creatina e que pode haver uma oscilação no peso da balança que não quer dizer que seja gordura. Não pode, epá, comecei a tomar creatina, mas engordei, então tenho que parar. Há que ter aqui uma percepção que é excelente, tem evidência científica, é provavelmente o suplemento dos mais testados que existem, mas pode existir alguma retenção e tem que ter isso em atenção quando se vão pesar. Para quê? A partir do dia que eu tomei a creatina, apontei isso nas minhas notas, no meu registro, e vou comparar a oscilação do peso daqui em diante. E pormenor, vocês não vão notar que estão propriamente retidos, porque o efeito que faz não é propriamente aquela água invisível. Sim, que é água intracelular. As pessoas estão habituadas à retenção subcutânea. A subcutânea é aquela que se nota a palpação. Quando apalpas a subcutânea, sentes a água. Quando é intramuscular, não. Pelo contrário, a sensação que dá até é melhor, normalmente. É uma sensação de fullness. Sentes como se fosse um músculo mais preenchido, mais cheio. Exato. E, pormenor, muito rapidamente, nem vale a pena tentarem pensar em creatinas muito diferentes. Trificadas ou CreaPures, porque vai fazer menos retenção, ou vendem que vai fazer menos retenção. Não faz. Há evidência, é tudo igual. A que vale mais a pena, a creatina monohidratada, é a mais estudada, é a mais barata. E resumido, dá para manter ao longo do ano, mesma toma, não é necessário fases de carga. 3 a 5 gramas por dia está feito. Fecha. Diga. Não há muita complicação. Isto leva-nos já ao segundo, que é quais os suplementos que têm provas demonstradas, quais os benefícios e existem fases em que produzem maior efeito. Assim, eu vou começar pelos básicos, se calhar. Vou começar pelos mais simples, que é vitamina D3. Há evidência que é boa. Sem dúvida que nas fases do ano onde estão menos expostos ao sol faz mais sentido tomar. Eu vou ser muito sincero, eu por uma questão de tentar ser consistente, porque sou muito inconsistente na toma de suplementos, tomo o ano todo. Por isso, está sempre visível e está junto aos suplementos que eu tomo todos os dias de manhã assim que acordo, a vitamina D3. 80 IUs por quilo. 80 IUs, sim, por quilo de peso. Está feito o assunto. Multivitamínico. Também é uma coisa que se calhar algumas das vitaminas que são hidrossolúveis até vão para o lixo, até não são absorvidas, é possível, mas estando eu numa fase de déficit calórico, acho que pode ser um extra. Pode permitir que as coisas estejam aqui mais equilibradas. É um suplemento que é super barato, tomar a dose recomendada na embalagem. Ômega 3, novamente, há muitos estudos a favor, depois agora saíram estudos contra. Eu continuo a achar que nós consumimos muito pouco ômega 3, consumimos muito pouco peixe rico em ômega 3. O salmão que algumas pessoas consomem não é de todo rico em ômega 3. Esse salmão da aquicultura, por isso acho que o consumo de ômega 3, 3 a 6 gramas por dia, continua a ser uma mais-valia, não é uma coisa muito cara face a outros suplementos e acho que pode ser um must-have. A partir daqui, tudo o resto começa a ficar cada vez mais cética a creatina, como já falámos anteriormente no comentário específico sobre a creatina, e a cafeína, se não posso esquecer da cafeína, que é um excelente ergogénico. O whey, se considerarmos a whey como suplemento também. E depois, sabemos que também há sim, algumas evidências, mas não tanto nas áreas da força ou da hipertrofia. Sabemos que os nitratos podem ter alguns efeitos. Mais de endurance, não é? Sim, mais de endurance aeróbia e anaeróbia. Aeróbia, pois. Também há alguns. Beta-alanina, esforços de durações um bocadinho mais longas. Bebidas isotónicas fazem todo o sentido também, a nível de reposição.
E bicarbonatos de sódio também, a nível de tamponamento, para quem faz endurance, quem está mais por dentro da endurance sabe o que é que isto é, também pode dar aqui alguma ajuda. Mas é um número muito, muito limitado de suplementos que realmente funciona. E uma coisa que nós reforçamos sempre, não é, tirando estes da saúde, que realmente nós recomendamos, se calhar fazem mais sentido, o ômega 3 e a vitamina D, não é necessário tomarmos suplementos para ter resultados. Estamos a falar que os suplementos se calhar acrescentam mais 1%, ok? À nossa performance. E se Por tirar isso vamos fazer assim. 10% do ordenado, já não compensa. Sim, não compensa. E aqui a verdade é que, se formos ver em termos de evidência, aqueles também funcionam melhor. Por norma, também são os que são mais baratos. É Por verdade. isso, aqui juntamos o útil ao agradável. Mas, se não quiserem tomar, também não é por aí que não vão ter menos resultados, ok? Sim, sem dúvida. Pergunta número 10. Até que ponto devemos levar um bulk ou um cut? Ou seja, quando reverter o processo ou passar para uma fase de manutenção? É uma pergunta que gostei muito desta. É uma pergunta muito válida e que acabam por nos perguntar poucas vezes neste prisma. Sim, aqui é interessante também aquele artigo que nós fizemos exatamente sobre este tema, que tem mais a ver também com o caso. O artigo era mais relacionado com o tempo que demora a alcançar os meus objetivos, mas falámos um bocado deste ponto aqui. Eu Sim. apoderei-me aqui Apoderaste, era desta bem para questão. apoderar, era para apoderar. Um, aqui, até que ponto é que vamos levar um bulk ou um cut? Aliás, tu fizeste. Eu nem sequer disse que estou a Era, perguntar até a que ti. ponto, sim, sim, eu disse até que ponto devemos levar um bulk ou um Agora cut, tu ou disseste, seja, já se é fome, revertemos já o é processo. fome. Eu também tenho, já fome. Mas Isto sim, vem aqui, fome. podes já introduzir, eu já tinha introduzido. A pergunta Pronto. podes apresentar. Até quando é que nós devemos ir para um bulk ou para um cut? É assim, na realidade vai ser uma questão também muito pessoal. Porque a verdade é, desde que nós estejamos dentro daquilo que é considerado os valores saudáveis de massa gorda, tanto podemos ir para a esquerda como para a direita. É um bocado de gosto, ok? Por base, devemos ir para aquele em que nós nos sentimos mais confortável, ok? Se eu estou num cut e estou a chegar a um ponto em que está a ser insustentável a minha dieta, estou a passar fome, estou com fadiga constante, não estou a render nos treinos, já não estou a ter progresso, se calhar vai ser uma fase de passar para uma manutenção calórica. Okay? Este é um dos pontos, quando estou no limiar inferior. Quando estou no limite superior, ok, estou num bulk, estou a subir progressivamente, de forma tranquila. Mas já não estou a gostar tanto de me ver, já ganhei uma gordura extra. Mas ainda estou também dentro dos valores considerados saudáveis. Ok, é uma questão de gosto. Vou trabalhar então se calhar aí já para entrar num cut ou para uma manutenção calórica. Ok? Por isso não há aqui uma fórmula mágica, não há uma resposta certa. Não há um número que eu diga, ok, até ali vou fazer cut. Até Y vou iniciar o bulk ou até X vou fazer uma manutenção. É um bocado dependente também do gosto pessoal e também onde vocês se dão melhor, porque eu até posso tentar ir para um cut e tentar manter uma figura de competição durante muito tempo. Vai ser insustentável, não vou conseguir. Vou conseguir temporariamente, mas vai ser algo que não vai ser sustentável no tempo, nem vai ser saudável. Por isso aqui eu acho que vai sempre também depender muito realmente do gosto. Agora, aquilo que eu pessoalmente gosto mais de ver, não tanto falando em números, ok, ir até esta percentagem, é assim, se nós queremos falar em termos de homens, ok, se calhar ir subindo até chegar aos 15, 16, 17% e depois eventualmente ir fazendo cuts até aos 10%, é algo mais ou menos fiável. Nas mulheres, se calhar mínimo andar nos 18, 17 e eventualmente ir até aos 25, 26 é algo perfeitamente fiável, se quisermos ir assim por números. Mas eu gosto mais é de falar por tempo, que é tentar passar mais tempo em manutenção calórica ou em excesso do que a cortar. Okay? Numa fase inicial, realmente se eu tenho muito peso a perder, vou ter que se calhar perder muito mais tempo e vou ter que passar muito mais tempo nessa fase. Mas a partir do momento em que chego a valores ótimos, o idealmente é eu conseguir estar a passar a treinar com mais combustível. Mas aí eu Okay? Que gostava é de onde eu pegar vou uma tirar. coisa. Aí eu gostava de Diz-me, pegar diz. uma coisa que é
A pessoa diz-te assim, epá, mas eu fogo de 6 meses de cut, Mário, epá, 6 meses é muito tempo. Ok, mas quem está em 6 meses de cut connosco é porque se calhar teve 6 anos em excesso. Por isso, percentualmente o que tu dizes é sempre válido. Ou seja, vais estar sempre menos tempo em cut do que o que tiveste em excesso. Porque provavelmente uma pessoa precisa de 6 meses de cut ou 8 meses de cut é porque teve 6, 7, 8, 10 ou mais anos a consumir um excedente Sim, calórico. sim, sim, sim. E sim, é um bocado isso. E depois é assim, é um bocado aqui também ter a percepção de primeiro de tudo, que manutenção é progresso. Acho que é importante referirmos isto aqui. As pessoas acham sempre que Sim, manutenção é sim. perda de tempo, mas não, é progresso, ajuda a estabelecer aqui mais tranquilidade mental e física relativamente a este processo todo. E depois é assim, é perceber quais é que são os valores aceitáveis de ganho e de perda de gordura, não é? A partir de certa altura e certa duração. Por exemplo, eu acho que se alguém está a seguir um cut todo certinho, a partir dali 10, 12 semanas, pá, não é mau começar a implementar diet breaks para ter uma pausa mais de manutenção mais mental, ter umas semanas mais tranquilas, até voltar outra vez a acelerar, digamos assim. Mas, por exemplo, dar valores às pessoas para perceberem aqui enquanto é que podem estar a perder. Por exemplo, alguém obeso, pá, não é estranho perder, sei lá, 6%, vá, na loucura, 8% de massa, desculpa, 8% do peso Peso. corporal por mês. Por mês, não é nada que nos choque. Ou seja, na casa dos 2%, 1,5% a 2% de peso corporal por semana. Não é nada que nos surpreenda. Mas isto não vai durar para sempre. Por exemplo, já a ganhar, se calhar 1% por mês é um número realista para muita gente. Sim, sim, sim. Ou E quanto seja, mais avançado, menor a porcentagem. mas para uma pessoa intermédia, vá com que a gente está habituado a falar e que nos fizeram este tipo de perguntas, eu diria, pá, conseguem perder na boa 1% por semana, quase tranquilo, perder 1% por semana é um valor assim, não é nada assustador, e ganhar 1% por mês. Para ter uma percepção do quanto tempo demora a ganhar a massa muscular e que é preciso mesmo estar muito mais tempo a ganhar do que a perder. E eu reforço aqui, muitas vezes temos imensas vantagens em estar em manutenção, que é realmente onde nós vamos conseguir mais performance, onde nós vamos conseguir ganhar mais massa muscular, só nos vai trazer vantagens quando depois formos para um cut, ok? E pensar, cut é uma agressão ao organismo, e se nós estamos cronicamente em déficit calórico, não sei até que ponto é que é bom. Certo? É tal e qual. Acho que nós podemos passar já para o último, que isto, como eu dizia, vai longo e daqui a um bocado as pessoas fogem todas e estamos aqui a conversar só um Exato. com o outro. Vamos lá, Então, vamos lá. sobre coaching e mindset, primeira pergunta: como manter a motivação ao longo das diferentes fases? Acho que é possível, é primeiro preciso perceber que depender da motivação para fazer algo é logo um mau princípio, para mim, na minha opinião. Porquê? Porque a motivação é uma autêntica sinusoide, vai e vem. Há dias tem muita motivação, há dias tem pouca motivação. Há três palavras para mim que surgem sempre em conjunto, na mesma frase: disciplina, hábitos e motivação. São três palavras que surgem muitas vezes juntas. E para mim, disciplina e hábitos são a base para terem resultados a longo prazo e não a motivação. Porque se eu tiver disciplina, independentemente de estar motivado ou não, eu vou cumprir algo. E se eu cumprir esta coisa com disciplina tempo suficiente, essa coisa vai se transformar em um hábito. Se transformar em um hábito, eu vou deixar de precisar de disciplina e motivação para a fazer. Ou a disciplina que eu preciso é muito menor face à disciplina que eu tinha que ter inicialmente até se tornar um hábito. Muito resumido. Sim, sim. Acho que não precisava de me alongar muito mais que isto para explicar que não é preciso motivação. No final, a disciplina vai ser essencial. E vão haver sempre fases do processo em que eu não vou estar tão motivado ou que não vou estar a gostar tanto, mas aí é aquele momento em que realmente a disciplina vai entrar em ação e vou manter aquilo que estou a fazer, está a funcionar, vou ter que ser persistente, vou ter que ser resiliente e continuar. Porque vocês não podem ver o processo em que estão como um penso rápido, ok? Tal e Isto não é qual. para colocar aqui durante 6 meses, 7 meses e depois voltarem aos hábitos que tinham antes. É bom começarem a pensar em ver isto como um processo para a vida, tanto a nível de treino, que só tem vantagens, como a nível de nutrição. E nem sempre quem treina há muito tempo ou quem anda nestas andanças já há muito tempo tem Tem todas bons as mesmas hábitos. motivações. Eu E falo tem por mim, bons. tu E se muito. calhar dizes o mesmo. É, tal e qual. Não, a motivação é Uma uma pessoa, coisa completamente oscilante. uma pessoa já treina, sei lá, competição já treina há 24 anos.
Não é todos os dias que acordo da cama feliz para ir treinar. É verdade, é tal e qual. Mas quem diz para. As pessoas, eu acho que olham muito na motivação neste processo, mas depois esquecem-se da motivação para trabalhar, da motivação para manter uma relação amorosa, da motivação para manter filhos. Aqui é sempre. Se dependêssemos para tudo, para a motivação, estávamos tramados na nossa vida. Nós chegávamos a casa, queríamos acabar relações, queríamos despedir do trabalho, pá, estávamos tramados se dependêssemos só da motivação. O que pode surgir aqui é as pessoas dizem: ok, eu aceito que não é preciso motivação, preciso de disciplina e preciso de tempo suficiente para essa disciplina permitir criar um hábito desta nova ação ou novo skill que estamos a trabalhar. Mas é assim, a disciplina depois também tem um propósito, que é por isso que eu queria falar aqui do porquê. Tem que haver um porquê, tem que haver um propósito. Todos nós temos um propósito de vida para diferentes áreas da nossa vida. E aqui tem que ter um propósito. Se o vosso propósito é único e exclusivamente o resultado do processo, é o que o Mário estava a falar um bocadinho, esqueçam. Tipo, só o resultado, só o outcome do processo não é suficiente. Tem que existir um propósito mais importante que vos coloque a mover, que vos faça apaixonar pelo processo também. Claro. Claro. E atenção, eu não estou a dizer que isto tem que ser filosofia russa, que é não gosta como. Tem que haver também aqui algum gosto no processo, isso é verdade. Okay? Mas sabemos que inevitavelmente vão haver altos e baixos. Tens de estar preparado para os baixos. Tens que estar preparado para os baixos, né? Para os altos toda a gente está preparado. Para os baixos nem por isso. Pergunta número 4. Quais são as etapas principais a seguir para alterar o determinado mindset? Acho que aqui é uma coisa que eu falei num vídeo que passou à parte de muita gente, talvez pelo título. Que eu acho que o título foi muito giro, que é a lição que eu aprendi com os veganos. E se calhar algumas pessoas não abriram o vídeo que achavam que eu ia falar de alguma alimentação vegetariana ou uma coisa do género. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a identidade. O que é a identidade? É algo que todos nós temos ao longo da vida, em diferentes momentos. A nossa identidade vai mudando, que são aquelas coisas em que a gente acredita e pelas quais nós nos seguimos. E uma das lições dos veganos é: nenhum de vocês, na vossa normalidade, chegará ao pé de um vegan e pergunta-me: quer carne bem ou mal passada? Não. Se vocês receberem um vegan em casa para jantar convosco, baseado na identidade dele, que sabem que é vegan, vão preparar uma refeição que seja de acordo com a identidade dele. E o que é que eu quero dizer com isto? Voltando à parte do mindset. Nós vemos pessoas muito focadas na camada externa, naqueles que são os hábitos a mudar. E a camada externa é a aparência, que é a maneira como vocês se veem, como o mundo vos vê, na generalidade a nível da aparência. Depois existem as ações que vão afetar a performance daquilo que fazem. Mas existe uma componente, uma camada mais dentro, como se estivesse a descascar uma cebola, que é a vossa identidade. Ou seja, se vocês vão começar a emagrecer porque estão a monitorizar a alimentação e a treinar, mas continuam a achar que são a mesma pessoa de antigamente, nós tomamos imensas decisões baseadas na nossa identidade. E agora vou dar um exemplo muito específico. Não me venham com tangas. Um gajo que diz: eu comprei um Mercedes porque o Mercedes é muito melhor que o Audi equivalente. Não, é mentira. São topos de gama, custam o mesmo, têm os mesmos extras. Simplesmente eu identifico-me com a Mercedes e o Mário identifica-se com a Audi. O Fiat Punto. Ou pronto, muito for. Percebes? Este tipo de decisões é muito baseado na identidade, na maneira como vocês se identificam com aquela marca. E as marcas grandes trabalham muito com isto. Por exemplo, com a Apple. Não, o meu Apple é muito melhor que o Samsung. Não necessariamente. Eles têm specs muitas das vezes quase iguais, têm preços quase iguais, mas é uma questão de identidade. Eu identifico-me com a Samsung, o outro identifica-se com a Apple. A mesma coisa se passa no vosso dia-a-dia. Se vocês não se comportarem como a pessoa que querem ser, dificilmente vão alterar o mindset. Porque vão continuar a pensar sobre a pessoa antiga que teve os resultados que vocês não queriam. Então, se eu antigamente pensava que era um gordísio e que comia como um gordísio e que tinha a aparência de um gordísio, se eu não tivesse mudado a minha mentalidade e a minha identidade, eu sempre que tivesse uma altura de stress ia me comportar pelo meu comportamento por defeito, que era o meu comportamento antigo. Então eu comecei a pensar de maneira diferente e pensar como uma pessoa diferente. Logo, as minhas atitudes, as minhas escolhas, o meu controle de impulsos vai ser totalmente diferente do que era antigamente. Porque a nossa identidade, felizmente, tal como a nossa aparência, as nossas ações, muda. E eu muitas das vezes acho que é preferível começar por tentar agir como a pessoa que eu quero ser, depois começar a ter as ações que a pessoa que eu vou ser tomaria e depois, inevitavelmente, a minha aparência vai mudar. Porque eu, se comer como uma pessoa controlada, que come bem, que vai ao ginásio, dificilmente eu não vou ter bons resultados a nível estético. Pronto. E depois outra coisa que aqui é importante, que eu também gostava de adicionar, que é, a nível de mindset, uma coisa que é muito importante perceber é: comecem pequeno. As pessoas acham, inevitavelmente, porque isto é uma coisa que nasce connosco por defeito, que é sempre que eu vou fazer uma coisa nova, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu quero ser logo o melhor e quero começar a fazer tudo bem. Não têm noção do poder que têm pequenos novos hábitos. E um dos gráficos muito inteligentes, feito pelo James Clear, que ele tem mostrado imensas vezes,
que eu acho mesmo muito interessante é a maneira como ele apresenta o trabalho exponencial, que é alguém fazer 1% melhor por dia. Ao fim do ano, essa pessoa vai estar a fazer algo 37 vezes melhor. E a pessoa diz, mas só 1% por dia? Se tu cumprires com 1% por dia que nós te estamos a pedir, ao fim do ano vai estar 37 vezes melhor. Vai estar 37 vezes melhor a fazer aquele skill. O skill que é monitorizar a tua alimentação, o skill que é ser consistente com as idas ao ginásio. Imagina, se tu foste, epá, eu não sou incapaz de passar 1 hora no ginásio. Epá, então vais, todos os dias que fores ao ginásio, vais mais 1 minuto, mais 2 minutos. E ao início vais só treinar 5 minutos. Já imaginaste o que é 37 vezes mais desses 5 minutos ao fim do ano? É muito. Não podemos pensar que temos logo que fazer tudo e que os coaches vão ter que vos passar 12 exercícios por cada treino, treinos de 2 horas, super restritivos. Não, nós queremos pequenos hábitos. Tem que ser pequenos hábitos, uns em cima dos outros. Isto tem um impacto muito grande, que é, torna-se uma coisa composta. Ou seja, cada tijolo que nós acrescentamos convosco na vossa construção vai dar aquele que é a vossa fundação mais tarde. Não vale a pena tentar fazer tudo ao mesmo tempo quando pequenos passos têm um efeito tão grande a longo prazo. Pronto, aqui não tinha mais nada. Que falámos anteriormente, tem a ver com a gestão do tempo, que é sabermos o que é importante para nós, nós vamos sempre arranjar tempo para fazer. É a mesma coisa no mindset. Se há aqui coisas que eu quero mudar a nível de identidade, eu vou ter que arranjar tempo para as fazer, mas isso já tínhamos falado. A nível de conteúdos, acabámos.